Boa tarde, meus amigos. A última vez eu deixei vocês com uma frase de Platão, uma frase relâmpago, né? Que dizia que as cidades só serão felizes quando os reis forem filósofos e os filósofos serem reis, né? Hoje nós vamos ver um pouco o que significa essa frase, o que é para Platão, né? A política e o que é uma cidade ideal. Lembrando aqui que as cidades gregas eram verdadeiras cidades-estados, com a sua organização própria, cada uma com sua legislação, né? Platão viveu num momento pós-democracia, quer dizer, ele viveu na decadência da democracia. Ele nasceu em plena democracia, nasceu no ano de 428 a.C. e morreu em 348 a.C. Então, ele pegou um largo período, né, da decadência da cidade de Atenas. Foi discípulo de Sócrates, né, com Sócrates aprendeu muito, e ele decepcionado, porque Sócrates foi julgado e foi obrigado a tomar cicuta, a tomar veneno, porque diziam, né, que ele não seguia as leis de Atenas, né, e que era contra os deuses. Enfim, Platão, né, achou tudo isso muito injusto e escreveu esse livro, composto de diálogos, como sempre, em que Sócrates dialoga com outros personagens, esse livro que se chama A República. O que consta desse livro, né? Seria, vamos dizer, uma utopia, porque é o estabelecimento da cidade ideal. O que seria essa cidade ideal para Platão, né? Ele vai até os últimos detalhes de como seria dividida essa cidade, né? Em primeiro lugar, seriam 3 classes. A cidade seria composta de 3 classes. A dos artesãos, dos comerciantes, né? Que seria a primeira classe, e dos agricultores também, né? A segunda classe seria a dos oh meu Deus, dos guerreiros, desculpe, e a terceira classe seria dos magistrados, né? E é interessante porque ele vai comparar essas classes conforme as 3 partes da alma humana. A primeira parte, que é dos apetites, né? A segunda parte é a alma da luta, e a terceira parte é a alma da razão, é a alma racional. E o que comporia, então, essas classes? No que consistiria? A primeira classe dos comerciantes e dos agricultores, né? Platão diz que eles teriam direito à propriedade privada e direito a constituir suas famílias. Direito à propriedade privada porque, se não houvesse isso, eles iriam querer ter a propriedade e, portanto, haveria uma desordem na cidade. A segunda classe, que é a dos guerreiros, eles têm a função de proteger a cidade. Enquanto os agricultores, né, os comerciantes, eles vão prover a cidade com a sua produção, né? Os guerreiros têm a finalidade, o objetivo de proteger a cidade. Proteger, fazer com que a cidade ande em linhas retas, né? E a terceira classe, que é a dos magistrados, seria a de governar as outras 2. É claro que a primeira classe é a mais numerosa, né? E Platão vai definindo como seria a educação nessa cidade ideal.
porque vocês vão perceber que é impressionante. A gente lê Platão, lê sobre a Grécia, que é esse celeiro de pensamento, né? E percebe como eles eram adiantados. Porque Platão, a primeira coisa de educação que ele fala é que a educação dos homens e das mulheres é a mesma, porque a mulher não difere do homem. A única coisa, a única diferença entre mulher e homem é um pouco mais de força física do homem, né? Então, ele vai preconizar a educação igual para meninos e meninas, para ambos os sexos, né? Até os 7 anos é a mesma educação, que vai constituir de poucas coisas, de música, um pouco de matemática, né? Então, não é muita coisa, esse início. Aos 7 anos já existe, terminada essa fase, existe uma seleção já. Eles são obrigados a passar por uma prova. Aí sim vai haver essa seleção. Os menos dotados vão ficar com as famílias dos comerciantes, né, dessa primeira classe, que é a mais numerosa. Vão constituir família, quer dizer, e continuam a sua educação, mas nessa classe. Os mais dotados vão prosseguir nos estudos, né? E até vão estudar, aí sim, artes marciais, né? Matemática mais ainda, porque eles têm que ser preparados também para a guerra, né? Não se esqueçam disso. Então, são os guerreiros, né? E até os 20 anos. Aos 20 anos, passarão novamente por uma prova e serão selecionados, tá? Os menos dotados ficarão mesmo com a classe dos guerreiros, né? Continuando seus estudos, mas os mais dotados vão, então, aprofundar esses estudos, né? Inclusive da matemática, aí com aritmética, com geometria, com a música, que também é considerado o ensino da matemática, né? E vão continuar os seus estudos e até os 30 anos. Aos 30 anos haverá uma nova seleção e aí, sim, os mais dotados vão aprofundar ainda mais essa educação e aqueles que se mostraram, vamos dizer assim, no nível, né? Não um nível tão alto, eles serão administradores, mas serão colocados em postos mais subalternos. Os privilegiados, vamos dizer assim, os mais dotados de todos, prosseguem nos seus estudos de filosofia, aí vão estudar a dialética, que é o ensino da filosofia, quer dizer, da ideia de bem, da ideia de como obter conhecimento, o que é o real, né? Vamos dizer assim, a dialética é a saída da caverna, é quando o homem consegue ver a luz, consegue ver o ser verdadeiro, o ser real, né? Então, são esses poucos que vão nesses estudos até os 50 anos. Aí, os 50 anos é o exame final, vai acontecer o exame final, né? Aí, sim, aprovados, eles vão ser os políticos dirigentes, né? E vão formar essa classe, essa elite que vai dirigir a cidade, né? Então, Platão vai dizer, olha, não existe, até hoje não houve uma cidade ideal, não houve um governo ideal, né? Nós estamos aqui imaginando o que seria essa cidade ideal. E, portanto, é essa questão dos filósofos governarem. Quem é o filósofo?
O filósofo é aquele que está voltado constantemente para o conhecimento verdadeiro, o conhecimento universal. O filósofo, ele não se preocupa com as ciências particulares, ele se preocupa com a ciência como um todo. E ele tem que estudar política, porque a política, para Platão, não é uma técnica, né? A política não é... A política é a própria filosofia aplicada à cidade, né? Então, a filosofia, ela tem que se preocupar com o bem, assim como o político, ele tem que trazer o bem para toda a cidade. Né? Não há privilégios, né? É para toda. O filósofo rei, ele tem que se preocupar com o bem comum dessa cidade ideal. Então, é claro que é uma coisa muito difícil, mas a gente pode ter, talvez, isso como um horizonte, né? Agora eu vou ler a frase inteirinha como Platão escreveu sobre o filósofo rei. Ele diz o seguinte, ó: enquanto os filósofos não forem reis na cidade, ou aqueles que se chamam hoje reis e soberanos não forem verdadeira e seriamente filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não se encontrarem no mesmo sujeito, enquanto as numerosas naturezas que possuem atualmente um ou outro desses fins de maneira exclusiva não forem colocados na impossibilidade de agir assim, não haverá fim aos males das cidades, nem, me parece, as do gênero humano, e jamais a cidade que descrevemos será realizada, enquanto pode ser e não verá e nem verá a luz do dia. Portanto, quer dizer, Platão afirma mesmo, né, que a construção de uma cidade perfeita e ideal é dificílima. Ele não sabe se isso é possível, mas a gente pode sonhar, né? Inclusive com essa questão, né, esse valor que ele dá para a educação, né? Até 50 anos a pessoa está estudando, e não é diferente do que a gente vai ter que passar daqui para frente. Boa tarde, obrigada, amigos.